Seja bem-vindo e bem-vinda ao Clube do Livro, seu programa diário de recomendação literária. Nós estamos aqui na primeira semana do Clube do Livro. É um prazer poder ter você aqui comigo, com o nosso convidado, trocando essa ideia, tendo essa troca de conhecimento, de informação para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Então, a dica de hoje, já pega aí o seu papel, já pega aí o seu café, sua caneta, anota aí tudo que a gente vai falar. Compre o livro, porque esse livro de hoje é muito especial, principalmente para você que trabalha com o Ministério Infantil na igreja, ou para você que tem filhos, para você que deseja ter filhos. Já compre esse livro, já comece a lê-lo, já comece a refletir sobre a proposta dele, porque é muito importante. O nome do livro é Treinando Corações, Ensinando Mentes. Isso mesmo. O livro que traz uma abordagem do catecismo menor para fazer o culto doméstico dentro de casa. Doméstico dentro de casa é ótimo, né? Mas pode ser o doméstico no hotel, né? Exatamente. Eu tô aqui hoje com o reverendo Leonardo. Primeira vez como reverendo, né, Léo? O último foi como seminarista. Acredito que sim. Já não sou mais o mesmo. Já não é mais o mesmo, já tá aí. Subiu e desceu ao mesmo tempo, né? Porque ser reverendo, ser pastor, né? Como a gente chama, é descer ainda mais, né? Para servir. Exatamente, né? Sempre buscar uma posição aí de humildade, né? De serviço ao rebanho de Cristo, né? E aproveitando para servir aqui no Clube do Livro, né? Servir o pessoal com boas indicações. Muito obrigado pela sua presença. O Léo é um querido. Não é porque ele é meu amigo, não, mas ele é um querido porque é filho de Deus, principalmente. Sempre traz dicas boas aqui, sempre traz livros pra gente meditar, pra gente poder mudar. E essa proposta de hoje é comunitária, né, Léo? Conta um pouco desse livro pra gente. Tá. Antes de contar um pouco sobre o livro, contar o porquê que a gente chegou nele, né? Então, eu tenho trabalhado aí, tenho tido o privilégio de trabalhar na Igreja de Pinheiros, junto com o departamento infantil, que a gente chama de Pinheiros Infância. E uma dos desejos do nosso coração é que as crianças cresçam em graça, né? Que elas cresçam diante de Deus, que elas aprendam de maneira profunda a palavra revelada por Deus. E isso passa não apenas pelas aulas, não apenas pelos momentos de culto, mas muito mais por aquilo que é feito em casa, né? Então a igreja, ela é uma grande auxiliar nesse processo de criar, né, de ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Nós não somos os proponentes principais nessa história, né? A Bíblia nos mostra em Deuteronômio 6 que essa é uma responsabilidade dos pais, em especial do pai. Como sacerdote do lar, como líder da casa, recai sobre ele essa responsabilidade que normalmente tem sido terceirizada para a mãe. Então, um conceito bíblico importante, né, essa questão da liderança paterna no processo de ensino religioso, né, do ensino de relacionamento com Deus na vida da criança. E em Deuteronômio 6 vai dizer que a gente só pode ensinar, né, primeiro que os pais têm que ensinar para os filhos, e que os pais vão ensinar para os filhos aquilo que está no coração. Ou seja, eu só consigo ensinar aquilo que já está no meu coração, aquilo que eu já vivo aquilo. Então o pai, para poder ensinar para o filho ter uma relação com Deus, é importante que ele tenha essa relação com Deus em primeiro lugar. E nesse desafio, né, nessa ideia, a gente tem recebido dentro do nosso ambiente eclesiástico pessoas oriundas de todas as possibilidades eclesiásticas, denominacionais, inclusive de fé diferentes. Então a gente tem pessoas que têm se achegado à fé evangélica, não conheciam. A gente tem pessoas de fé evangélica que têm aderido à fé reformada. E essas pessoas muitas vezes não tiveram dentro da sua estrutura familiar o conceito de culto doméstico. Então, quando a gente olha o termo culto doméstico, o que é normalmente a transição que as pessoas fazem? Elas imaginam que elas têm que transpor o culto solene que nós prestamos no domingo para dentro de casa. E na verdade não é essa a ideia, porque o culto solene ele vai ter de 1 hora a 1 hora e tanto, ele vai ter momentos de cântico, momentos, né, de oração, momentos de leitura da palavra, só que isso leva 1 hora, 1 hora e tanto. E às vezes alguns pais acreditam que, ou por eles não saberem tocar um violão, um instrumento para conduzir um momento de louvor, de cânticos, né? Ou por eles acharem que não conseguem pregar 30, 40 minutos para uma criança,
Eles então ficam numa reação estática com essa realidade. Eles sabem que eles têm que fazer, eles ouvem que eles têm que fazer, mas eles não sabem como fazer. Uhum. E por isso que essa demanda às vezes acaba indo para a igreja, né? Para o Ministério Infantil. Exato, aí tenta terceirizar e aí tem um problema, né? Porque entre o que a gente pode fazer e o que Deus manda a gente fazer, vai prevalecer o que Deus quer que a gente faça. Então aquilo que é responsabilidade do pai não tem como a igreja fazer, né? Então a gente nessa busca de como auxiliar as famílias a instituírem o culto doméstico, ou aquelas que já fazem, a aprimorarem o culto doméstico, a gente fez algumas iniciativas. Uma delas foi um vídeo com um guia de culto doméstico. Então o pastor Alberto gravou junto com a sua família, algo que foi de fato natural, né? Eles deram uma ensaiada em casa, mas na hora foi natural. A gente vai ver, assista até o final do vídeo que você vai ver o porquê que foi natural, né? Já fica aí a provocação, né? Deixar a curiosidade aguçada. E nós fizemos então esse vídeo de um culto completo, 15 minutos. Então não é 1h15, 1h30 que tem na igreja, mas sim 15 minutos. Onde vai ter um momento de oração, a criança vai aprender a orar com os pais. Onde vai ter um momento de leitura da palavra. Vai ter um momento de uma breve explicação do texto, né? Um momento de cânticos. E aí, no vídeo, o pastor Alberto, né? Ele canta sem violão. Tudo bem que ele canta bem, não é o meu caso, mas, né? Então, né, a gente quer desmistificar essa ideia do culto doméstico. E aí, a gente não só está dando, então, a maneira como deve ser feito, dando um modelo, como a gente está auxiliando, propondo um material. Porque muitas vezes os pais ficam assim, mas o que eu vou ensinar? Como que eu vou fazer? Eu começo por onde? É Gênesis, Apocalipse, né? Eu monto um sermão de 3 pontos, né? E nessa busca, né, inclusive acabou coincidindo, entre aspas, né? O pastor Alberto tinha uma indicação e era um livro que a gente já estava olhando. Que é o livro que a gente está conversando aqui hoje, né? O pessoal vai colocar a imagem do livro. E o porquê que esse livro é interessante? Primeiro, porque ele tem devocionais de segunda a sábado, ou seja, 6 dias da semana, fundamentados, né, baseados no breve catecismo de Westminster. E por que isso é importante? Porque a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja confessional e ela confessa 3 documentos, além das Sagradas Escrituras, mas desde que os documentos não estejam contraditórios com as Sagradas Escrituras, né? Que são 3 documentos que sistematizam as doutrinas bíblicas. Então, a Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo. O Breve Catecismo é voltado para crianças. Apesar de quando a gente lê, o vocabulário é rebuscado, as respostas são profundas, mas quando ele foi escrito para crianças. E o que é legal? 104 perguntas. O que isso significa? Significa que em um livro de devocionais, você tem devocionais para 2 anos. Então você tem insumo teológico para 2 anos de culto doméstico. Nossa, é muita coisa, né? Então, assim, é você comprar um livro e ter uma certa tranquilidade naquilo que você vai falar. O texto ele é simples, texto de 5, 6 linhas, né, para você compartilhar. No vídeo que a gente fez, o pastor Alberto usa esse livro, né, ele começa lá com a primeira pergunta do Breve Catecismo. E então isso já auxilia o pai que tem uma certa dificuldade no estabelecimento do conteúdo, no que ele vai falar. Então tem exemplos contextualizados para crianças, coisas que elas entendem, coisas que fazem parte do imaginário delas, e aplicando conceitos bíblicos profundos, né? Então esse livro surge nesse momento, onde nós estamos fazendo um movimento de estímulo do culto doméstico, né, para que os pais, as famílias façam culto doméstico, e adicionalmente a gente sugere então esse material, que é alinhado com a fé reformada, é alinhado com a nossa denominação, né? E que tem aí o aval, o crivo de pessoas que eu confio, né? E a gente tem visto, né, o feedback daqueles que têm utilizado, tem sido muito bom. Então foi nesse contexto que surgiu o livro. Então eu já falei um pouco do livro, como ele é fundamentado, qual que é a estrutura dele, qual é o objetivo nosso com esse livro, né? Eu creio que a primeira pergunta tá respondida. Tá bem respondida. E eu acho que serve muito como um incentivo para os pais mesmo fazerem isso dentro de casa e até para os professores que fazem isso dentro da escola dominical. Posso só fazer
Porque um puxadinho aqui, né? Você falou assim que serve aí de estímulo para os pais, né? Uma coisa que a gente precisa resgatar no nosso tempo, e esse livro vai ao encontro dessa necessidade, é de nós resgatarmos como pais as prioridades corretas na educação, na criação dos nossos filhos. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o maior objetivo seu como pai deve ser que o seu filho seja crente. E não que ele seja um bom médico, não que ele seja um melhor engenheiro, não que ele seja um excelente advogado. O seu primeiro objetivo como pai é que seu filho que ele possua uma relação íntima com Jesus Cristo, que ele seja um excelente cristão, né? Que ele cresça em graça. Né? Então, estava lendo outro livro esses dias e o autor destaca, por mais que a gente fale que a gente quer que os nossos filhos sejam crentes, quando a gente olha na nossa agenda, essa prioridade não existe. Não existe. Então eu falo da boca para fora, mas quando eu vou pro dia a dia, a minha preocupação é se ele está saindo bem em matemática. Eu não estou falando que não tenha que existir essa preocupação. Eu estou falando que ela não é a principal. Eu estou falando que existe algo que é mais importante do que ser bom de matemática, do que ser bom em física, química, biologia, história, português, geografia. Existe algo que é mais importante, que ela seja bom em um relacionamento com Cristo, que ela seja bom de Bíblia, que ela seja boa nisso, né? Que ela seja uma criança que possui esse relacionamento de intimidade com Deus, que ela conhece o Deus que os seus pais servem, porque em algum momento ela virá ter esse relacionamento, ou não, né? Mas é importante que a gente entenda que a criança não nasce necessariamente convertida. Muitos vão se converter, vão ser convertidos ao longo do tempo. Então os pais têm que ter como prioridade na sua agenda o desenvolvimento espiritual dos seus filhos. Então isso é um resgate de prioridade, né? Se você como pai for parar para pensar, você pode até falar que você quer que seu filho seja crente, mas a minha pergunta é quanto tempo você passa cobrando dele as lições da escola, performance escolar, e quanto tempo você passa com ele desenvolvendo a sua vida espiritual, dando exemplo para ele de que você tem um relacionamento com Deus, de que você lê as escrituras, de que você ora, né? A criança aprende com exemplo também, não é só o que você fala, é o que você faz também. Então, você pai precisa então resgatar, né, essa prioridade na educação do seu filho, porque a igreja não fará isso por você. Não é o papel da igreja, isso é o papel seu. Lá em Deuteronômio 6 é bem claro essa realidade. Então eu creio que é importante resgatar isso, né? E é por isso que esse livro está bastante conectado com o que a gente tem pensado, né, para o departamento infantil, né? Pensar nesse resgate, pensar nesse estímulo é muito importante, porque às vezes a gente cria barreiras na nossa própria mente, né? É que nem você falou, essa questão eu não estou qualificado para isso, ou eu não tenho tempo para isso. Então a gente começa a minar as nossas motivações, né? Se eu não tenho tempo, se eu não tenho qualidade suficiente, se eu não tenho me disposto a fazer o meu próprio devocional, isso significa que eu estou com as minhas motivações erradas, né? E eu vou além, né? Você está contrariando mandamentos bíblicos. Então assim, Deus estabelece princípios. Ainda que eles contrariem a nossa lógica, são os princípios bíblicos que devem ser seguidos. O que eu quero dizer com isso? É provável que um pastor seja mais bem preparado teologicamente para ensinar ao seu filho do que você? É provável. É provável. Contudo, Deus falou que é você quem tem que ensinar seu filho. E aí o que eu quero dizer com isso? Que nós temos que confiar que Deus cumpre as suas promessas. E com isso, o que vai acontecer? O Espírito vai agir de maneira sobrenatural na sua vida e na vida do seu filho quando você estiver fazendo isso. E mesmo que você não seja a pessoa mais qualificada, ainda que você não tenha qualificação, ao você obedecer o que Deus estabelece, Ele te abençoa. Então a gente precisa lembrar que Deus honra com as suas promessas e que uma vez que Ele ordenou que você faça, se você fizer, Ele abençoa. E o Espírito age de maneira sobrenatural. Porque muitas vezes a gente pode achar essa experiência meio doida, né? Esse final de semana que passou, fui levar mensagem para as crianças de 1 a 5 anos. Né? E aí a gente está acostumado a preparar aula de 1 hora, né? Pregação, não sei o quê. E eu cheguei lá, eu tinha um auditório que eu acho que não queria me ouvir. Né? Um público que estava preocupado com outras coisas. E
e eu tinha que entregar a mensagem para eles. Num primeiro momento, a gente tem um pouco, parece que de orgulho, de falar assim, não faz sentido eu falar com elas. Né? Eu preciso mudar a minha linguagem, eu preciso reduzir a mensagem, eu preciso deixar de uma forma tão simples. Mas em conversa com outros pastores, há umas semanas atrás, isso veio à tona e o ponto foi levantado o Espírito é quem age no coração da criança. Por mais que pareça surreal, a criança de 1 ano está ouvindo a palavra, é o Espírito que já está trabalhando nela. Então, quando você confia no princípio bíblico e quando você obedece os princípios estipulados por Deus, estabelecidos por Ele abençoa esse processo. Então Ele vai te capacitar. Agora, mas eu não tenho... Estuda. É necessário que a gente estude, é necessário que a gente conheça mais de Deus. Mais uma vez, eu vou ensinar o que está no meu coração. Se eu só... Porque não você perguntar para um homem médio, que time você torce? Ele tem um time. Qual a escalação do seu time? Ele sabe. Quantos títulos o seu time ganhou? Ele sabe. Então você não pode conhecer da palavra de Deus? Você não tem condições de fazer? Tem. Você só não gasta o tempo que você gasta no futebol. E aí é o que você falou, não está na agenda, não está na prioridade. Então eu vou dizer que eu quero que o meu filho seja crente, eu vou dizer que Deus é prioridade na minha vida, mas a minha agenda vai mostrar outra coisa. Então a minha agenda mostra que eu prefiro ter mais dinheiro do que ter um filho mais crente. A minha agenda mostra que eu prefiro trabalhar mais do que estar com a minha família. E eu não estou falando que é errado trabalhar. Eu trabalho, né? Como pastor a gente trabalha. Apesar das pessoas acharem que não, a gente trabalha. Mas, então é importante que as pessoas tenham isso em mente. O que é prioridade é aquilo que a gente arruma tempo e investe tempo. Né? Porque aqui, pelo menos em São Paulo, é mais possível que a pessoa invista dinheiro do que ela invista tempo. Então, às vezes o pai paga numa mensalidade 10, 20 mil reais numa escola, mas não investe tempo com o filho. Então, é isso que a gente precisa ter em perspectiva, né? Seguir os parâmetros bíblicos. E aí... E que chega a cair em contradição às vezes, né? Falar exatamente isso. Eu quero que meu filho seja crente. E aí em casa você pode até passar tempo com ele, mas você não lê a palavra, você não Você vai passar mais tempo brincando do que ensinando a Bíblia, né? Exatamente. Você vai ter momentos de entretenimento que não é errado, mas você não vai ter nenhum momento de cunho espiritual. E essa questão de, ser um trabalho diário, eu acho que faz toda a diferença, né? Porque o livro é diário, né? Isso. 6 dias na semana. E isso tem a ver com Deuteronômio 6 de novo. Porque no Deuteronômio 6 vai falar que você deve inculcar na cabeça da criança. Ele fala assim, quando andares, quando sentares, quando deitares, quando levantares. Rotina, né? E aí quando você olha para a ideia, né, pensando dentro do imaginário judaico, quando você olha essas figuras... Quando andar, quando sentar, quando levantar, quando deitar, não sobra nenhum momento do dia em que você não deva fazer isso. Isso significa que é por insistência. Eu até brinco com o pessoal, falo assim, quem não tem um primo, um sobrinho, um filho, alguém que você conhece, filho de um amigo, que chega numa faixa etária, que ele assiste o mesmo filme 300 vezes, ele sabe todas as falas, mas ele continua assistindo aquele filme e ele continua achando legal. Não é a Disney que descobriu isso. Foi Deus que colocou lá. Ela gosta de repetição. É por isso que a gente tem que repetir. Por isso que a gente tem que inculcar. Por isso que a gente tem que contar aquela história com paixão, com entusiasmo. Porque é a história da salvação. É a história do Deus que se tornou homem para morrer no meu lugar, para salvar. E tudo isso para levar glória ao nome de Deus. Então, se eu conto essa história de maneira entusiasmada, apaixonada, consciente, essa criança vai gostar da história. E ela gosta de repetição, então eu posso contar isso várias vezes. Aí às vezes a pessoa fala assim, mas tem que contar de novo, porque eu falo pra criança, na sequência, ela já sai errando tudo de novo. E eu brinco. Você não é assim? O pastor Arival vem, prega no domingo, na semana você comete tudo pegado que ele pregou. Você tá lá. Às vezes no domingo, você já tá pecando o que ele pregou. Então a gente acha que é muito diferente. Mas são consciências diferentes, mas a resposta muitas vezes é parecida. Né? Então essa ideia de inculcar, de repetir, é rotineiro. É sempre, é todo dia, né? Todo dia, segunda a sábado com os pais, domingo na igreja, importância de ensinar a guarda do dia do Senhor, né? Então, quando a gente olha para esse cenário, faz todo sentido ter um livro desse em casa. Léo, veio uma pergunta assim na minha cabeça. Você acha que o culto doméstico prepara a criança para lidar com o culto comunitário, o culto lá na igreja?
Eu tenho a sensação de que se a criança entende... É lógico, né? Criança, a gente tem que entender e vai ter que lidar com o comportamento dela dentro de casa. Mas se ela entender que tem que ter reverência a Deus dentro de casa, quando ela sair, vai se tornar algo mais natural para ela. Sem dúvida, né? E é por isso que é importante que você faça desses momentos momentos solenes, momentos com reverência, como você colocou. É óbvio que a criança às vezes é mais agitada, né? E é por isso que o pastor Alberto gravou, porque ele tem o Samuel, que já é mais agitado. Que é 220. E às vezes a criança vai estar naquele dia mais agitado, mas você vai, e aí os pais têm aberto mão disso, você vai disciplinando a criança para fazer. Você vai ensinando que ela tem que ficar quieta naquele momento. O pastor Alberto falou assim, Léo, tem dia que simplesmente o Samuel participa de cabeça para baixo no sofá, mas ele está lá ouvindo. Se ele estiver ouvindo, ok. Se não, ele é educado, ensinado que ele tem que prestar atenção. Né? Então, é importante que ela vá vendo a seriedade desse momento. É óbvio que dentro do ambiente familiar é um pouco mais descontraído, né? Você tem mais interações, porque no culto solene, no culto no domingo, você não tem interação. É Deus falando direto, né? É Deus falando através do pregador. Você vai ter os momentos de cântico, os momentos de oração, os momentos de leitura bíblica, mas a mensagem é Deus falando. No culto doméstico já tem uma interação, já tem ali algumas perguntas e respostas, porque passa por essa ideia de catequizar a criança. E aí por isso que é importante a questão do catecismo. O que é o breve catecismo de Westminster, para quem não conhece? Você pode pesquisar na internet, tem de forma gratuita, legalizada, em PDF, os 3 símbolos de fé da Igreja Presbiteriana, Confissão de Fé, Catecismo Maior e Breve Catecismo, todos de Westminster. Um catecismo é uma sistematização do ensino bíblico em perguntas e respostas. E por que isso é bom? Porque ajuda a memorizar. Hoje existe um certo preconceito com decorar a coisa, mas é um preconceito errado. Tem que decorar. Faz toda a diferença. A gente tem que saber. Né? E a gente decora outras coisas na vida. Você decora suas senhas de banco, você decora a letra de música, você decora uma apresentação para o seu chefe, né? Você decora várias coisas. E o ponto é que é uma maneira fácil de você ensinar a criança. E a própria Bíblia tem, né? Salmo tá aí como uma maneira de memorizar também, né? Que o povo cantava isso para lembrar da palavra do Senhor, para lembrar das promessas. Ele já vai mais para a linha da música, né? Enquanto o catecismo vai para a linha de perguntas e respostas. Mas são maneiras de você memorizar. Então, por exemplo, por que tem 2 anos de culto doméstico? Porque são 104 perguntas no breve catecismo. E cada pergunta é tratada durante uma semana. Então, a semana inteira, vamos pegar lá, qual é o fim principal do homem? A semana inteira a criança vai ouvir essa pergunta, a semana inteira ela vai repetir a resposta. É uma forma de você ir inculcando na cabeça. Então vai ver que o fim principal do homem é glorificar a Deus, né, e gozá-lo, ter alegrias, ter satisfação nele para sempre. Então o homem foi feito para isso. Se o homem não faz isso, ele está vivendo de maneira errada. Né? Então você vai ao longo do tempo ensinando isso. Né? Então a ideia de ser um catecismo é isso, perguntas e respostas, e isso é uma maneira fácil, né, de fazer, de inculcar, como o Deuteronômio 6 coloca, na cabeça da criança. Né? Eu acho que isso é muito interessante, até para preparar, obviamente, isso vai servir para a vida da criança, mas prepara ela para lidar com a vida lá fora, a vida secular, que a gente chama, né? Mas, por exemplo, ela vai para a escola, ela vai aprender o evolucionismo, e ela vai lembrar dos cultos domésticos e vai lembrar, não, é isso aqui que eu aprendi, isso aqui é a palavra de Deus. O que é importante a gente entender nesse cenário que você está colocando é que o culto doméstico, uma vez feito de maneira adequada, a graça de Deus agindo nesse processo, a criança vai desenvolvendo uma perspectiva bíblica de vida. Né? Então, eu não gosto muito dessa separação do secular, né? Mas é a nossa vida. A nossa vida vai constituir momentos eclesiásticos e momentos não eclesiásticos. Então, essa vida vai constituir momentos de ir para a escola aprender biologia, onde eles vão querer empurrar a goela abaixo uma hipótese que nem é uma teoria, uma hipótese cheia de falhas, que é a evolução. E na escola bíblica dominical, ela vai aprender que é o Deus o Criador de todas as coisas. Então,
quando ela entende, quando ela aprende o que é verdade, ela consegue identificar o que não é. Exato. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas tem tantas ideologias surgindo, tantas coisas, e a gente sempre usa o mesmo exemplo, né? Na Polícia Federal, existem muitas técnicas de falsificação de notas, de cédulas de dinheiro, e a maneira como eles são treinados para identificar todas as erradas, aprenderam muito bem qual é a certa. Então eles aprendem o que é uma nota verdadeira. Ele pegou uma coisa que não é verdadeira, ele já sabe. E a mesma coisa vale para a vida. Aprendendo o que é a verdade, e a verdade ela provém das escrituras, quando eu estiver em contato com aquilo que não é, eu vou no mínimo achar estranho. Mesmo que eu nunca tenha tido contato com aquilo. Mas por conhecer a verdade, eu sei o que é mentira. Então isso vai pôr uma perspectiva de mundo adequada para a criança. A criança já vai crescer com isso no seu coração, né? Por isso que trabalha coração e mente, né? A ideia do livro é que isso vai ser um fundamento no qual ela vai estar alicerçada o resto da sua vida. E aí ela vai lidar de maneira, é bem provável que ela lide de maneira mais bíblica com as circunstâncias da vida, né? Eu lembro que, contando uma experiência pessoal, né? Eu fui criada dentro de uma escola evangélica, uma escola batista. Então eu passei todo o meu ensino fundamental 1 e 2 numa escola evangélica. Em casa não tinha culto doméstico, infelizmente. Mas eu todo dia escutava a palavra de Deus no devocional da escola. Daí eu lembro que quando eu cheguei no ensino médio, eu tive que lidar com um professor ateu, assim. E ele é a fase que a gente tá descobrindo a vida, né? Assim, lá fora, descobrindo as ideologias novas, enfim. E aí, quando ele perguntou quem é o centro da Bíblia, qual é o personagem principal da Bíblia, o que eu aprendi veio tudo que eu aprendi na escola evangélica, né? Jesus é o centro. E aí eu respondi, Jesus, ele não. O centro da Bíblia são os seres humanos, porque ali são histórias de vários personagens, não sei o quê. E aquela resposta ainda não fez sentido na minha cabeça. E é exatamente isso que você falou agora, porque eu tive tanto contato com a verdade que quando ele falou aquilo, mesmo que por algum momento eu até parasse para pensar se aquilo poderia ser verdade, não entrou no meu coração. Mesmo que alguns pseudo-pastores hoje em dia acreditem nisso, né? A gente sabe que não é verdade, né? A gente sabe que o centro é Cristo. A gente chama de... o Antigo Testamento, ele deu essa resposta, né? O Antigo Testamento nem cita Jesus ali, ó. Eu falei, como não? E aí eu comecei a pensar, mas Isaías 53 é Cristo que tá falando ali. Mas é sempre assim, né? Aquele que é ignorante no assunto, né? Por isso que é importante você conhecer daquilo que você fala, né? Porque quando a pessoa não estuda, né? Normalmente os ateus têm essa característica, quando eles não estudam no assunto, eles fazem espantalhos, caricaturas, né? E tacam, né? Falam assim, não é. Então tá bom, né? Uma vez tive um contato com uma pessoa que falou, tal coisa não tá na Bíblia. Eu falei, cara, não tá. Eu falei, sério que você vai querer discutir de Bíblia comigo? Né? Eu já era cristão, o cara não era. Eu falei, é sério que você vai querer discutir? Eu já li mais de uma vez. Você vai querer discutir. Daí não sei o que, né? Então, assim, é importante, né? São fundamentos que vão sendo criados, né? E criando raízes no coração da criança, né? É muito bom pensar que crianças estão sendo formadas na perspectiva bíblica desde pequenas, assim, né? A gente, não sei se você teve a oportunidade de crescer já desde pequenininho. Não. Deus me converteu com 16 anos, né? Então eu não tive essa oportunidade, os ensinamentos DBD da criança eu não tenho. E aí a gente pode proporcionar isso, né? Ser usado por Deus para proporcionar isso para as crianças hoje, né? Então se você tá aí em casa, tá assistindo esse clube e tá pensando, nossa, mas meu filho já tá um pouco grande, acho que não vale a pena sim. Não importa a idade do seu filho, que se você tá entendendo isso hoje, aproveite para cumprir esse chamado de Deus, porque é obediência. Você tem que obedecer a palavra de Deus, como o pastor falou agora, obedecer esse chamado de Deus para você que é pai e mãe, e mesmo que seu filho tenha 10, 12, 15 anos, coloque a palavra dentro da sua casa e tenha ela como guia de tudo que vai acontecer, né, pastor? Não é porque errou até agora que tem que continuar errando, né? Exato. Existe, a gente precisa descansar em algo que é fundamental na fé cristã, que é na graça. Né? Então, assim, a graça suplanta os erros humanos. Né? Então, e eu posso falar isso pela minha vida, né? Se tem uma pessoa que não era para estar aqui, era eu. Então, eu não tive, né? Meus pais não eram cristãos, né? Católico não praticante.
e a graça, né? Mas se você já tem essa consciência, se você já tem isso, é necessário que você faça. Se você não fez, se arrependa, peça perdão a Deus, olhe para frente. Você tem uma jornada grande com seu filho aí pela frente ainda, né? Muito caminho para percorrer junto com ele. E faça dessa prática uma rotina, né? Algo verdadeiro dentro da vida de vocês. E até esse arrependimento, essa mudança, é um belo testemunho para o filho, né? De ver que o pai, quando percebe um erro, ele vai e muda, né? Ele recorre ao Senhor. Então é um belo exemplo para o seu filho ver e falar: eu preciso me arrepender, eu preciso voltar para o Senhor e obedecê-lo, né? Isso, inclusive para ver que os pais não são perfeitos, que perfeito é só Cristo. Exatamente, né? A gente tem essa visão de pai super-herói, mãe heroína, que eles são perfeitos e a gente não precisa passar essa imagem, né? A Bíblia não nos chama para isso. Não. A Bíblia, muito pelo contrário, né? Os profetas, a gente vê que o pai da fé duvidou. Na verdade, todos os grandes personagens das Escrituras têm os seus erros bem evidenciados, né? A fé cristã é uma fé que não esconde o erro dos seus personagens, porque o único personagem que não é citado o erro é aquele que não teve, né? Que é Jesus Cristo. Amém. É isso aí. Acho que fechou com chave de ouro, né, Léo? Eu quero te pedir para dar uma mensagem final aí pros pais. Você já falou muitos pontos, mas resume aí pra gente fechar esse clube do livro. Então, a palavra final é uma palavra de encorajamento a você, pai, né? Se você ainda não faz o culto doméstico, coloque isso diante de Deus, né? Peça perdão pelo seu erro. Peça a Ele também condições de fazer. É Ele quem nos capacita. É Ele quem vai colocar em nosso coração esse desejo, é Ele quem vai nos dar condições para fazer o culto doméstico, né? E esse livro que nós estamos indicando hoje aqui é uma excelente ferramenta, né? Tem sido uma bênção na vida das pessoas que já têm usado, né? E isso pode ser aí de grande utilidade, né? Será de grande utilidade para a sua vida, inclusive, né? Muitos pais têm aprendido e têm saído abençoados, não só os filhos. E com certeza isso vai transformar a história da sua família, a sua história pessoal e a história pessoal do seu filho. Amém. Que Deus os abençoe nessa jornada. E se você pai está fazendo, continua mandando bala aí, não desiste não. E aproveita para você ter mais 2 anos aí com esse livro, né? Léo, foi um prazer ter você todo aqui. Meu. Sempre que puder, aparece aqui no Clube do Livro, nossas portas são abertas. Pode deixar. Só fazer o convite, né? Ixi, então toda semana o Léo vai estar aqui. E muito obrigada a você que está com a gente aqui todo dia no Clube do Livro. Comenta, traz um feedback. Muito obrigada pela sua participação. Comenta aqui embaixo qual livro que você quer ver. Se você quer mais assuntos sobre esse para livro para criança, você tem filhos, você precisa de literatura para alimentá-los. Comenta aqui embaixo que o Léo tá sempre à disposição. Ele falou aqui agora, hein? E comenta aqui o que você tem achado do clube. Olha o cenário novo aqui, dá a sugestão, a gente está aberto para tudo isso. É um prazer tê-lo conosco, é um prazer ter esses convidados aqui, trocando essa ideia, essa troca benéfica, tudo isso para a glória de Deus. Faça culto doméstico, esse é o desafio do Clube do Livro de hoje. Faça culto doméstico, use esse livro e conta pra gente depois como que foi sua experiência. O Clube do Livro fica por aqui e tchau, tchau.